Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Clara. O nosso grupo é composto pelas alunas Mara Lívia, Rafaela, Carolina e Maria Eduarda Rossi. Nós somos alunos do segundo período de Biomedicina da UENG e estamos nesse podcast hoje para falar um pouquinho sobre a histofisiologia geral do sistema reprodutor masculino. Nós vamos iniciar o tema falando um pouquinho sobre a fisiologia geral do sistema reprodutor masculino e depois respondendo a alguns questionamentos sobre o tema. Introdução ao sistema reprodutor masculino. A manutenção da espécie humana, bem assim como as demais, dá-se em decorrência do fenômeno da reprodução. No ser humano, essa reprodução é do tipo sexuada, ou seja, ocorre a fecundação dos gametas masculino e feminino para daí haver a geração do zigoto. O sistema reprodutor masculino é composto pelo escroto, as gônadas ou testículos, as vias espermáticas, que são o ducto diferente, o ducto ejaculatório e uretra, o pênis e as glândulas anexas, que são compostas pelas vesículas seminais, próstatas, glândula, bulbo uretrais. O aparelho reprodutor masculino é uma estrutura de forma sacular, com uma pele bem fina e pigmentada, e está situada entre as faces anteromediais das coxas em sua porção mais superior. O escroto. O escroto possui em seu interior um septo que o divide em duas cavidades, cada uma contendo um testículo, e a porção mais caudal do funículo espermático. A musculatura que o envolve é denominada dartos e é quem confere o enrugamento de sua pele, quando dá a necessidade de uma elevação da temperatura. Além disso, existe um músculo, o cremaster, que é responsável pela elevação do testículo em direção à cavidade pélvica, quando o mesmo se encontra submetido às baixas temperaturas. Externamente, há uma RAF, que divide em duas metades, direita e esquerda, da bolsa escrotal. Os testículos. Os testículos representam as gônadas masculinas. Eles são formados por cavidades na cavidade abdominal. Todavia, no final da gestação, descem e passam a ocupar o interior do escroto, bolsa escrotal. Geralmente o esquerdo estando localizado em um nível inferior ao direito, aproximadamente 1 centímetro. Os testículos são órgãos responsáveis pela produção dos espermatozoides e também de hormônios sexuais, a partir da puberdade, destacando-se a testosterona. O epidídimo. O epidídimo consiste em dois órgãos que estão aderidos lateralmente à margem posterior dos testículos e tem função de armazenar os espermatozoides. Cada epidídimo possui uma região mais cranial e dilatada, a cabeça do epidídimo, em contato direto com a extremidade superior do testículo, a qual se encontra aderido, que recebe os ductos diferentes provenientes do mesmo corpo e uma cauda localizada mais inferiormente que se continua com um ducto diferente. O ducto diferente são em número de 2, possuem cerca de 30 cm de comprimento e constituem o prolongamento direto da cauda do epidídimo. Eles são contidos no funículo espermático, com estrutura que possui também em seu interior vasos e nervos, que atravessam o canal inguinal. Ao passar por este canal, os ductos diferentes se dirigem à parte posterior da bexiga urinária. Nesse trajeto, passam anteriormente as artérias e veias ilíacas externas e cruzam anteriormente os uréteres. Ao chegar ao fundo da bexiga, cada ducto diferente se dirige medialmente e sofre uma dilatação, passando a ser denominado de ampola do ducto diferente, que constitui o principal local de armazenamento dos espermatozoides. As vesículas seminais. Elas são duas estruturas que possuem forma sacular, comprimento médio de 5 centímetros, situadas posteriormente à bexiga e anteriormente ao reto. Estão localizadas lateralmente às ampolas dos ductos diferentes, a quem irão se unir por meio de ductos e formar o ducto ejaculatório. Elas possuem duas faces, uma anterior e outra posterior, e duas margens, medial e lateral. As vesículas seminais são responsáveis por parte da secreção do líquido seminal, substância responsável pela ativação e nutrição dos espermatozoides. Os ductos ejaculatórios
São em número de 2 e formados cada um a partir da junção do ducto da vesícula seminal com o ducto deferente. Possuem um trajeto bastante diminuto, aproximadamente 2 centímetros, com direção antero-inferior e desembocam na parede posterior da primeira porção da uretra, a uretra prostática, na região do colícto seminal, por meio de 2 pequenos orifícios. Já as glândulas bulbo-uretrais estão situadas lateralmente à uretra membranosa e são responsáveis pela secreção de uma substância de aspecto transparente diretamente na uretra peniana ou esponjosa. Possui um pequeno diâmetro, aproximadamente de 1 centímetro, e os ductos que levam sua secreção em direção à uretra esponjosa possuem cerca de 3 centímetros de comprimento. Essa secreção é responsável por lubrificar o pênis durante o ato sexual e por limpar os resíduos de urina que estejam presentes na uretra peniana, a fim de facilitar a passagem do sêmen. A uretra. A uretra tem seu início no ósseo interno da uretra, onde é circundada pelo esfíncter interno da uretra, estendendo-se então até o ósseo externo da uretra, que no homem se localiza na glande do pênis e na mulher anteriormente ao ósseo da vagina. No homem, a uretra pode ser dividida em 3 partes. Uretra prostática passa pelo interior da glândula prostática. Uretra membranácea passa através do assoalho da pelve. E a uretra peniana, no interior do corpo esponjoso, também denominada de esponjosa. Próstata. A próstata é uma glândula ímpar, situada inferiormente à bexiga, pesando em torno de 20 gramas e também responsável pela secreção de substância que forma o líquido seminal, lançando-se na uretra prostática através dos ductos prostáticos. O odor característico do sêmen é proporcionado pelas substâncias secretadas por essa glândula. Com o avançar da idade, a próstata pode aumentar de tamanho e vir ocasionar uma compressão da uretra prostática, sendo necessária em muitos casos sua remoção. O pênis. Um pênis é um órgão da cópula masculino. Tem um formato cilíndrico em seu estado de flacidez. Todavia, quando em estado de ereção, adquire um formato triangular e possui um comprimento médio de 12 cm a 16 cm. É formada por 3 corpos de tecido erétil, um esponjoso, situado medialmente e anteriormente, e 2 cavernosos, dispostos posterolateralmente em relação ao primeiro. As vesículas seminais são responsáveis pela produção do líquido seminal, que funciona como fonte de energia para os espermatozoides. As vesículas seminais são 2 glândulas componentes do aparelho reprodutor masculino, responsáveis pela produção do líquido seminal. As vesículas seminais são 2 glândulas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto, obliquamente acima da próstata. Fazem parte do aparelho reprodutor masculino, juntamente com os testículos, epidídimo, ductos, deferentes, pênis e próstata. Produzem o líquido seminal, um fluido viscoso que se mistura ao líquido prostático e aos espermatozoides para formar o sêmen. O líquido seminal, que será liberado no ducto ejaculatório, juntamente com o líquido prostático e os espermatozoides, funciona como fonte de energia para os espermatozoides. Cerca de 80% desse líquido é produzido nas vesículas seminais. O líquido seminal é um líquido esbranquiçado, produzido pelas glândulas seminais e pela próstata, que ajuda a transportar os espermatozoides produzidos pelos testículos para fora do corpo. Além disso, esse líquido também contém um tipo de açúcar que ajuda a manter os espermatozoides saudáveis e com energia para que consigam chegar no óvulo. Normalmente, o líquido seminal não é produzido durante a infância, surgindo apenas no período de adolescência dos meninos. Isso acontece porque, para a produção desse líquido, é preciso uma elevada liberação de testosterona e pelos testículos, que aparece por volta dos 16 aos 18 anos. É possível engravidar com líquido seminal? Teoricamente, não é possível engravidar, pois
esse líquido por si só não contém espermatozoides, que normalmente só são liberados dos testículos no momento do orgasmo. No entanto, é muito comum que durante a relação sexual o homem libere pequenos jatos de líquido seminal com espermatozoides sem que perceba. Além disso, é ainda possível que existam espermatozoides na uretra, que acabam sendo empurrados pelo líquido seminal e chegando no canal vaginal da mulher, podendo gerar uma gravidez. Assim, a única forma de garantir que não se engravida é utilizando o método anticoncepcional. Dá para pegar doenças? Assim como a maior parte dos fluidos produzidos pelo corpo humano, o líquido seminal pode transmitir várias doenças sexualmente transmissíveis. Dessa forma, quando se tem relações com algum novo parceiro ou quando não se sabe o histórico de doenças, é muito importante usar sempre preservativo. É possível aumentar a quantidade do líquido? O volume de líquido seminal liberado pelo homem varia todas as vezes, sendo que o contato sexual repetido é uma das principais causas para a diminuição desse fluido, já que as glândulas não possuem tempo suficiente para produzir mais líquido. No entanto, existem algumas formas naturais de aumentar a quantidade de líquido. Para isso, deve-se sempre manter o corpo sempre bem hidratado. Além disso, praticar exercício físico regularmente e ter uma alimentação rica em antioxidantes. Quando esse líquido é liberado? O líquido seminal pode ser liberado em vários momentos ao longo da relação sexual e, por isso, muitas vezes é conhecido como um líquido lubrificante, que é liberado pelo pênis durante o contato íntimo. Isso acontece devido ao aumento da pressão sobre a próstata, que leva à sua contração e, consequentemente, liberação de líquido. No entanto, também existem vários homens em que esse líquido apenas é liberado junto com os espermatozoides quando se atinge o orgasmo, sendo completamente normal. Líquido seminal é o mesmo que líquido prostático? Os dois líquidos não são a mesma coisa, porém o líquido prostático faz parte do líquido seminal. Isso porque o fluido seminal é formado pela mistura de dois líquidos, o que é produzido pela próstata e o que é produzido pelas glândulas seminais. Assim, através do líquido seminal é possível avaliar indiretamente a saúde da próstata, já que se sair alterado com a presença de sangue, por exemplo, pode indicar algum problema na próstata. Respondendo outra pergunta, qual a função da próstata? A próstata é uma glândula em forma de nós que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é localizada logo abaixo da bexiga, à frente do reto. A próstata envolve a uretra, tubo responsável por transportar a urina da bexiga para fora do corpo. Sua principal função é secretar o líquido prostático. É um líquido que, juntamente com os espermatozoides produzidos nos testículos e outros fluidos das vesículas seminais, compõe o sêmen. Esse líquido prostático fornece nutrientes e sustentação para os espermatozoides, aumentando assim suas chances de fertilização. Durante a ejaculação, a próstata contrai-se, liberando o fluido na uretra e misturando-se com os outros componentes do sêmen. Embora a próstata desempenhe um papel crucial na reprodução masculina, também está sujeita às condições como hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata, que podem afetar sua função e requerem atenção médica. Além da função da próstata de produção do líquido prostático, que compõe parte do sêmen, a próstata desempenha várias outras funções importantes no organismo masculino. Entre eles está o controle do fluxo urinário. A próstata envolve a uretra e seu tamanho pode afetar no fluxo urinário. A atividade muscular. A próstata possui fibras que ajudam na expulsão do líquido prostático durante a ejaculação. Essas contrações musculares são parte integrante do processo de ejaculação. Produção de enzimas e proteínas. Além do fluido prostático, a próstata também produz enzimas e proteínas, que desempenham papel no ambiente reprodutivo masculino. Essas substâncias podem influenciar a mobilidade e a viabilidade dos espermatozoides. E saúde sexual. A próstata está envolvida na regulação da função masculina. Condições como prostatite podem afetar a saúde sexual e a qualidade de vida. Então, gente, respondendo mais uma pergunta aqui sobre como ocorre a formação dos espermatozoides. Esse processo, de formação dos espermatozoides, ele é chamado de espermatogênese. E ela ocorre nos testículos
mais precisamente nos túbulos seminíferos. Quando o homem ainda está na sua fase embrionária, começa a formação das células germinativas. E após a puberdade, né, quando os testículos estão maduros, entre aspas, essas células germinativas vão dar origem às espermatogônias. As espermatogônias, quando são vistas no microscópio, elas apresentam os núcleos bem corados, né, ficando ali na periferia dos túbulos seminíferos, pertinho das células de Sertoli. Essas células de Sertoli são células somáticas, né, então elas não participam ativamente do processo de espermatogênese e elas ficam ali envolvendo os túbulos seminíferos, ocupando ali toda a extensão da parede do túbulo. E elas têm a função de sustentar e nutrir as células germinativas, né, que vão dar origem aos espermatozoides. Então, ali, voltando para as espermatogônias, elas podem se dividir em dois tipos. Espermatogônia do tipo A, que funcionam como uma reserva, né, e ficam em estado de dormência, e a espermatogônia do tipo B, que elas são o responsável por iniciar o processo da espermatogênese. Elas se dividem, né, essas espermatogônias do tipo B se dividem por mitose e formam os espermatócitos primários. Eles são células maiores, né, são as maiores células da linhagem germinativa e são muito fáceis de ver no microscópio. Eles estão ali mais no meio, né, do túbulo seminífero quando comparado com as espermatogônias, né? E esses espermatócitos primários passam por um processo de meiose e originam dois espermatócitos secundários, né, cada um com 23 cromossomos. E rapidamente, esses espermatócitos secundários, eles passam pela meiose 2 e formam 4 espermátides. Essas espermátides que vão realmente se transformar nos espermatozoides. Esse processo aí, né, de transformação das espermátides para os espermatozoides é chamado de espermiogênese e é caracterizado pela perda do citoplasma, pelo alongamento do núcleo e a produção do flagelo. E aí sim se forma o espermatozoide. Eles ficam ali na luz do túbulo seminífero, né, bem no meio ali, e quando vemos na lâmina fica mais fácil de enxergar. Igual que na imagem que está aparecendo, as células de Sertoli ficam na parede do túbulo, né, onde indica aí a seta verde, e cada cor da seta indica ali um processo da espermatogênese. A seta preta, por exemplo, indica as espermatogônias, a seta vermelha indica os espermatócitos primários, e a seta azul indica as espermátides. A seta amarela, né, que fica ali bem na luz do túbulo seminífero, indica os espermatozoides com os seus flagelos. Então, todo esse processo, né, de formação, ele vai da periferia do túbulo seminífero até o meio, né? Ali, as células que estão na parede do túbulo são as células que, né, vão dar origem nessa linhagem germinativa, e lá no meio do túbulo está realmente o espermatozoide já formado. Após essa produção, os espermatozoides migram e ficam armazenados no epidídimo, onde completam a sua maturação. Essa espermatogênese começa na puberdade, né, por volta ali dos 12 ou 13 anos, e continua por toda a vida. Então, diferentemente, né, das mulheres que têm uma quantidade definida, né, de óvulos e tal, os homens não. Eles continuam produzindo espermatozoides por toda a sua vida, né, e vai diminuindo assim conforme vai ficando velho, né, mas não tem uma quantidade definitiva de espermatozoides, né, ao contrário das mulheres, né. E é isso. E agora, passando para a próxima pergunta: como ocorre a ereção? A ereção peniana é um processo fundamental para a função sexual masculina. Trata-se do aumento do tamanho e rigidez do pênis, que ocorre devido à resposta do sistema nervoso a estímulos sexuais, resultando no relaxamento dos músculos e vasos sanguíneos do membro. Isso leva a um aumento de fluxo de sangue para o órgão, preenchendo os corpos cavernosos e resultando em um aspecto firme. Vale frisar que a capacidade de obter e manter uma ereção saudável é crucial para a satisfação sexual e o bem-estar geral dos homens.
Mas, sabia que existe mais de um tipo de ereção? Agora vou explicar como funciona a ereção, quais são os seus tipos e outros assuntos relacionados a esse processo. A ereção funciona da seguinte forma: se dá pelo processo complexo que envolve o sistema nervoso, vasos sanguíneos e tecidos do pênis. Sinteticamente, a estimulação sexual ativa o sistema nervoso, que envia sinais para as artérias do pênis relaxarem. Isso aumenta o fluxo sanguíneo para o órgão, enchendo os corpos cavernosos e promovendo o endurecimento do membro. Outro fator interessante sobre a ereção é que ela tem 4 estágios, que são elas. A primeira é a excitação, que é o estímulo sexual que leva à ereção, com o aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. O segundo estágio é a tumescência. O pênis fica maior e mais firme à medida que os corpos cavernosos se enchem de sangue. O terceiro é a ereção completa. O órgão genital atinge seu máximo de rigidez, permitindo a penetração durante o sexo. E o quarto é a resolução. Após a ejaculação ou cessação do estímulo, ele retorna ao estado flácido gradualmente. Para se considerar saudável uma ereção, precisa ter todos esses estágios bem delineados. Caso contrário, já pode desconfiar de algum grau de disfunção erétil. Para entender como funciona a ereção, é necessário ter em mente que esse fenômeno tem 3 vertentes, ou tipos diferentes. Nos próximos subtópicos, explicarei cada um. O primeiro é a ereção reflexa. A ereção reflexa é uma resposta automática do corpo a estímulos físicos diretos. Isso significa que o pênis pode ficar ereto mesmo sem a presença de excitação sexual. Com isso, toques, fricção ou mesmo contato com roupas apertadas podem desencadear essa resposta. É importante ressaltar que esse processo não está diretamente relacionado ao desejo sexual, sendo um processo fisiológico independente. A próxima vertente é a ereção psicogênica. É chamada ereção psicogênica como resultado de estímulos psicológicos, como fantasias sexuais, pensamentos eróticos ou estímulos visuais podem ativar o cérebro e desencadear a resposta erétil. Nesse tipo de enrijecimento, a excitação mental desempenha um papel fundamental. É importante notar que mesmo na ausência de qualquer estímulo físico direto, a excitação mental pode levar a uma ereção psicogênica. Temos também a ereção noturna. As ereções noturnas ocorrem durante o sono REM. O sono REM é a última fase do ciclo do sono, caracterizado por movimentos oculares rápidos, sonhos vívidos, movimentos musculares involuntários, atividade cerebral intensa e batimentos cardíacos mais acelerados. Então, elas são uma parte normal do ciclo do sono e são consideradas um indicador saudável da função peniana. Durante o sono REM, o cérebro libera neurotransmissores que estimulam o enrijecimento do membro. Essas ereções podem ocorrer independentemente de sonhos eróticos e geralmente são uma resposta automática e involuntária do corpo à fase do descanso. Os tipos de ereção têm algumas diferenças em seu funcionamento que vale a pena frisar. A reflexa, por exemplo, ocorre em resposta a estímulos físicos diretos, enquanto a psicogênica é desencadeada por fatores mentais e emocionais, ou seja, sem nem mesmo que o corpo do homem seja tocado. Já as ereções noturnas são involuntárias e ocorrem enquanto o indivíduo dorme. Essas diferenças ressaltam a complexidade desse processo neurovascular, que envolve tanto aspectos físicos quanto psicológicos. E por fim, mas muito importante, a disfunção erétil. O que e quais são as causas da falta de ereção? A disfunção erétil é basicamente a incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória.
Esse problema é comum e pode afetar homens de todas as idades em qualquer parte do mundo. Inclusive, de acordo com a revisão de estudos publicados no periódico científico Biju Internacional, existem países em que 76% dos homens sofrem com algum grau de disfunção erétil, o que é alarmante. Suas principais causas podem variar, incluindo problemas vasculares, doenças crônicas como diabetes, condições neurológicas, tabagismo, efeitos colaterais de medicamentos, fatores psicológicos e estilo de vida pouco saudável. O tratamento da disfunção erétil pode envolver mudanças no estilo de vida, como exercícios regulares e alimentação saudável, além de terapias psicológicas e medicamentos prescritos. Também existem opções como terapias de ondas de choque, injeções penianas, uso de dispositivo a vácuo e, em casos mais graves, o implante de prótese peniana. E é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido e a gente espera que vocês tenham gostado.